Fala, turma. Estamos aqui em projetos elétricos industriais, né? A gente vai falar um pouco sobre as etapas do projeto e levantamento de cargas. Então, o que é que a gente vai recuperar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre as etapas do projeto, sobre o levantamento de campo e quadro de cargas e memorial, que é basicamente o que está sendo solicitado durante a situação de aprendizagem. Então, quais são as etapas do projeto? Desde a demanda do cliente até eu assinar a RT para que eu consiga elaborar aquele processo, aquela instalação, então eu preciso fazer um levantamento, certo? Então, eu analiso se existe ou não viabilidade técnica para poder eu fazer aquela instalação. Então, eu preciso analisar a concessionária, eu preciso verificar qual é o regime de uso das máquinas, qual é o tempo, qual é o horário que ele vai ser acionado, para poder a gente fazer um levantamento geral. Eu sei que aqui a gente está falando muito sobre a parte industrial, mas a gente também precisa verificar a parte de eficiência do cliente. Então, eu fazer um estudo levando em consideração o horário e o tempo de uso de cada carga nos ajuda a dimensionar de forma correta qual vai ser o banco de capacitor que esse cliente vai precisar, qual vai ser a melhor adequação tarifária para esse meu cliente. Então, é uma análise de eficiência energética também. Então, no levantamento de campo, a gente verifica também quais são os insumos, os datasheets que a gente vai utilizar desses insumos. Então, eu tenho um motor, qual é a corrente de partida desse motor, qual é a corrente de operação dele, qual é o fator de potência, para que a gente consiga levar em consideração e fazer a análise das proteções. Depois a gente faz também um quadro de cargas e um memorial descritivo, onde a gente vai fazer toda a organização do nosso projeto e fazer o levantamento visual do que seria, do que esse cliente precisaria. Então, qual é o condutor que ele precisa, qual é a seção do cabo, quais são as proteções. Então, tudo isso fica mais fácil quando a gente entrega também um quadro de cargas, para que fique mais fácil para ele entender o que a gente considerou. Então, o nosso estudo de caso, ele mostra uma rede 220/380 trifásica, né, essa mesma atividade acompanha SAP 1 e SAP 2. Então a gente tem torno 1 e torno 2, que são motores de indução trifásica, com potência de 10 CVs cada, eles são alimentados a 380 volts e uma rede trifásica, né, então por isso 3F. Já fazendo o comparativo com as tomadas, né, e a iluminação, que eu descrevo a potência, mas também levo em consideração as fases, né, então 220 fase neutra, certo? E levando em consideração também que na atividade eu já facilito colocando qual é a relação entre potência e o cavalo, né, então 1 cavalo equivale a 736 watts, certo? Então já facilita aí nos próximos cálculos. A gente tem também as 8 etapas do projeto industrial, ou seja, quais são as etapas que a gente precisa levar em consideração para fazer essa instalação? Então, eu preciso primeiro ver a demanda do cliente. Então, qual é o levantamento, quais são as cargas que ele realmente precisa, o local da instalação, tirar fotos, né, para poder fazer um laudo posteriormente. Então, a gente verifica qual é o uso das máquinas, conforme a gente já havia falado anteriormente. Depois, a gente verifica qual é a viabilidade, quais são os cálculos necessários para a gente fazer esses estudos de proteção, né, o fator de potência, levar em consideração também qual é o banco que a gente vai instalar, se as nossas máquinas estão indutivas ou não, certo? Então, tudo isso a gente faz nesse processo. A gente constrói um memorial de cálculo para que a gente consiga fazer aí um estudo completo desse nosso cliente, beleza? Então, seguimos. Depois que a gente faz esse levantamento, a gente elabora, os desenhos, o memorial, o orçamento e o cronograma. Ou seja, a gente faz um desenho técnico
né, no AutoCAD, para que a gente consiga fazer a planta dessa instalação. Então, a gente localizar corretamente onde é que vai ficar a nossa carga, o memorial para poder a gente fazer um resumo descritivo de todo o material que foi utilizado, que foi instalado, o orçamento para poder ficar mais nítido para o cliente os valores envolvidos, e o cronograma, né, o cronograma de instalação, que isso aqui está sendo solicitado na atividade. Por fim, temos as aprovações, né, toda a documentação ela sendo aprovada, e aí a gente faz uma entrega, né, dessa instalação com a responsabilidade técnica, tá bom? Algumas normas envolvidas no processo. Eu tenho a 5410, né, que é a instalação de baixa tensão até 1000 volts, que é a espinha dorsal do nosso projeto, ela é a base para tudo, né? Não é segredo para ninguém que a 5410, ela é a base para as nossas instalações. Eu tenho a 14039, que é média tensão, né? Se enquadra quando eu tenho subestação. Eu tenho o NR10, que é segurança em eletricidade, então ele vai falar sobre todo o procedimento de segurança, né, da utilização do EPI. Eu tenho a norma da concessionária local, eu preciso levar em consideração o que que a concessionária local está indicando para a minha instalação. Então, por exemplo, eu preciso, se eu quiser instalar um disjuntor de 80 amperes, por exemplo, então ela precisa ter instalado uma seção de cabo de 25 milímetros. Isso é feito por meio de um aumento de carga, então eu preciso pedir essa solicitação para a concessionária. Então, eu preciso conversar com ela também, eu não posso simplesmente instalar uma carga sem avisar para ela. Eu tenho as NBRs sobre desenho técnico, né, falando sobre simbologia, formato, escalas, e eu tenho a ABNT para formatar documentos, né, para poder a gente deixar tudo no padrão da norma, beleza? Registro no órgão competente, mais RT do responsável técnico. No nosso caso, a gente está falando sobre o CFT, tá? Que é o conselho onde vocês vão fazer o registro do serviço de vocês, quando for necessário, né, emitir uma RT. Levantamento do campo, o que que a gente deve registrar? Em relação às cargas, a gente precisa verificar os dados da placa, potência, tensão e corrente. Então, lá no datasheetzinho do motor, o que que tem lá de informação para a gente escolher? Qual é a função e regime do uso, né? Horas, dias, o que é que está ligado junto, o que não está. Localização exata, então vem o croquis aí do layout, estado e idade dos equipamentos. Isso é muito importante para poder a gente fazer um acompanhamento de manutenção. Então, eu preciso entender qual é a vida útil do equipamento, quanto tempo ele foi utilizado, para a gente já se anteceder e não esperar a falha. Então, isso é manutenção preventiva do local e do fornecimento. A gente precisa saber as dimensões, quais são as rotas para os cabos, qual é o melhor local para a gente fazer esse transporte de cabos, levando também em consideração outras coisas, como fator de agrupamento e outros detalhes de norma, né? Então, eu não posso simplesmente pegar aqui 10 cabos e transpor como eu quero. Então, não é assim. Eu preciso deixar livre, né, uma circulação de 40% aí do eletroduto. Então, eu preciso dessas dimensões e dessas rotas para esses tipos de cenário. Ponto de entrega e padrão de entrada. Então, isso daqui está mais relacionado ao medidor do cliente, né? Onde é que está lá o padrão de entrada dele para eu levar em consideração a queda de tensão e outros cálculos. Demanda contratada e fatura de energia. Então, isso daqui a gente já está levando em consideração a eficiência energética. Como é que estão os usos dos equipamentos em relação ao que está sendo cobrado do cliente? Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento também. Condições ambientais, poeira, calor, umidade. Então, dependendo de como esteja o local de instalação, eu preciso adaptar também a minha instalação. Então, por exemplo, eu solicitar a um cliente um ar-condicionado porque o ambiente onde ficam os quadros elétricos está muito quente. Então, é uma situação que é normal. Então, a gente precisa levar em consideração fatores externos, tá bom? Quadro de cargas, como é que funciona? Eu tenho a nossa carga, eu faço uma tabela, coloco a nossa carga, qual é
no caso, foi informado em cavalos, então eu levo em consideração como é que fica em potência normal, em quilowatt, qual é a tensão de fornecimento e qual é a corrente, né, que está sendo fornecida para ele. Feito isso, tenho aí o nosso quadro de cargas. Então, aqui a gente fez de duas máquinas, mas lá, né, eu tenho seis situações. Então, você só completa aqui, né, o restante do quadro de cargas, mas é bem tranquilo. É só você fazer um resumo de todas as potências, tensões e correntes do meu equipamento, tá bom? Memorial descritivo, como é que seria essa estrutura desse memorial que a gente está falando? Então, a gente fala sobre qual é o objetivo da instalação, a gente fala quais foram os critérios e normas que a gente adotou e que a gente seguiu, qual é o memorial de cálculo, todos os dimensionamentos, todos os cálculos que a gente fez, a gente descreve como foi calculado, a gente coloca os diagramas unifilar e a planta, além do quadro de cargas. A gente fala sobre a especificação e lista de materiais e os anexos, né? Algum material, algum datasheet, eh, algum catálogo que esteja relacionado aos equipamentos que a gente utilizou. Além disso, o cronograma físico e financeiro para poder fechar o pacote para o cliente, para ele entender quais são as etapas da nossa instalação. Então, o que que vai ser necessário entregar na atividade um? Eu acho que fica melhor eu transmitir aqui a própria atividade, só um instante. Ó, aqui, ó, eu tenho a nossa atividade, né? Então, galpão metalúrgico da rede trifásica. Então, eu tenho todas as cargas que a gente levou em consideração. A gente tem aqui também qual é uma relação de corrente para cada potência. Então, se eu tenho uma máquina de 5 cavalos, qual é a corrente de operação dela? 7,5 ampere. Então, eu tenho 10 cavalos, qual é a corrente dela? 15 ampere. E aí vai. Também levo em consideração como é que fica o cabo para essas máquinas. Então, 2,5 milímetros é a capacidade de condução de 21 amperes, 4 milímetros, 28, 6 amperes, 36, 10 milímetros, 50. Quem é que me disse isso? 5410. Disjuntores comerciais, 10, 16, 20, 25, 32. Fatores de demanda, iluminação, 100%, tomada 60%, grupos de motor, 70%. E as tangentes, né, se precisar, que no caso não foi necessário, que é fator de potência 0,78, a tangente é 0,8, fator de potência 0,92 e a tangente é 0,43. São valores para poder levar em consideração se for necessário calcular. Então, na atividade um, o que é solicitado? O primeiro item, liste 8 informações que você levantaria na visita de campo ao galpão, dados das cargas, locais de fornecimento, e diga com que instrumento ou fonte obteria cada uma delas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vocês podem colocar na atividade. É, eu preciso do dimensionamento do galpão para poder eu fazer a instalação da minha máquina. Então, um documento que você solicitaria, uma fonte, seria a planta baixa do equipamento. Então, eu preciso ter noção do dimensionamento do espaço. Que material eu vou precisar, que fonte eu vou precisar da planta baixa. Então, já é um exemplo. Eu preciso fazer um levantamento de o que vai ser necessário para o meu motor. Então, eu preciso, qual seria a minha fonte? Seria a placa de identificação do motor. E aí vai, você faz uma lista com 8 informações e descreve, né, o que você precisaria levar em consideração na visita de campo ao galpão, certo? É, Item B. Monta um quadro de cargas preliminar do galpão, carga, potência em cavalos, potência em quilowatts, tensão, fase e corrente nominal. Então, aquele quadro que a gente viu há pouco tempo, você faz aquele quadro, bota a carga, coloca depois a potência em cavalos, a potência em quilowatts, tensão, fase, corrente. Acabou.
Item C, cite 3 normas e regulamentos. Então, a gente já comentou sobre isso. Só você falar 3 normas que estão relacionadas a esse projeto. E o item D, ordene as etapas do projeto, da demanda do cliente até a entrega da RT, montando um cronograma físico e simplificado de 4 semanas em uma tabela. Você fala qual é a etapa e qual é a semana. Por exemplo, visita ao cliente, semana um. Depois você vai fazer o quê? Depois você vai fazer o quê? Isso vai ser feito na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta, entendeu? Então, a SAP 1 é basicamente isso, tá certo? Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.